Oi, gurias, tudo bem com vocês? Eu percebi que todos os problemas da família começam no casamento. Então essa coisa da maternidade muito firulenta, enfeitada, dessas mães que se dedicam absurdamente aos seus filhos, mas descuidam dos seus casamentos, é um grande engano pensar que investindo na maternidade, investindo nesses filhos, tu vai criar filhos felizes se você não investir no seu casamento. Quando o casamento ele não tá legal, gurias, tudo se torna difícil. É por isso que, com a chegada dos filhos, a mulher fica mais cansada, ela passa por uma fase assim desafiadora, que são os primeiros meses ali. Ela precisa se achar de novo, ela precisa aprender a fazer aquilo, porque antes ela não era mãe. Então, ela já tá passando por uma fase desafiadora. Se o casamento não estiver legal, já não estava legal, vai ficar muito mais difícil. E eu observei, eu comecei a ligar uma coisa com a outra, comecei a perceber que vários casais que eu conhecia, né, porque hoje não existem mais, eles passaram pelo divórcio depois da chegada do primeiro, ou então quando os filhos cresceram um pouquinho, se tornaram um pouquinho mais independentes, assim, mais autônomos, sabe? Esse é o grande desafio quando a gente coloca os filhos num lugar que não pertence a eles. Quando a gente deixa de investir no casamento, achando que eu tenho que escolher ou eu invisto nos filhos ou eu invisto no meu casamento. E na verdade não é assim. A gente precisa educar essas crianças, criar essas crianças da melhor forma possível, mas a gente não pode esquecer do nosso casamento, de investir energia no casamento, sabe? O nosso cônjuge, ele tem dificuldades, ele tem suas limitações, ele tem suas fraquezas, assim como nós temos, e a gente não é flor que se cheire também, sabe? Eu vejo assim, que quando a gente conversa com as mães, com as amigas, diferente de quando eu ouço os meninos conversarem, e não é os meninos que conversam, sabe? É um parecer que o meu marido me traz, assim, das conversas dos homens. Dificilmente homens ficam falando sobre os defeitos das suas mulheres. Agora, é a coisa mais comum do mundo, nós mulheres, estarmos num grupo de amigas e a gente começar a descascar os maridos. Então tá aí um grande problema, sabe? É quando a gente parece que já dá uma sentença de derrota, assim, sabe? Tipo assim, não tem jeito, meu marido é assim, meu casamento tá um saco e os filhos são tudo. Aliás, os filhos não são tudo, eles são o ar que tu respira, sabe? Isso é um grande problema. É quando eu vejo, muitas vezes, tem umas mães bem instagramáveis por aí. A maternidade, assim, ó, é um luxo, é uma inspiração a seguir. Só que assim, ó, gurias, a gente percebe, às vezes, na sutileza das palavras, que o casamento não tá legal. Se o casamento, ele não estiver saudável, todo o nosso esforço pra formar filhos saudáveis, assim, ó, ele vai ser reduzido a muito pouco, sabe? Então a gente investe um esforço, uma energia, a gente investe nessas crianças, a gente tem expectativas altíssimas, a gente sonha, sabe, para a vida deles, porque é exatamente isso que uma boa mãe faz. Algumas coisas podem até ser frustradas, você até pode ter uma expectativa e um sonho frustrado, mas o seu papel, o seu amor de mãe precisa imaginar um futuro maravilhoso. Crie expectativas, sabe? Não tenha medo de se frustrar. Crie expectativas, sabe? Pense coisas boas e grandes para a vida dos seus filhos. Só que a gente tá fazendo um caminho inverso. O sucesso dos filhos começa no casamento dos pais. Filhos saudáveis é o resultado também de um casamento saudável do pai e da mãe. Eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo passaram por divórcio. Talvez o marido que você hoje é casado não é o pai dos seus filhos. Se você tá casado com alguém que não é o pai dos seus filhos, foca nesse teu relacionamento, porque inclusive esse relacionamento de hoje vai refletir na saúde dos seus filhos. Sabe, eu não vou entrar aqui na questão do porquê se divorciaram. Tinha ou não tinha que se divorciar? Era plausível a decisão do divórcio ou não? Não é esse o intuito do vídeo. Mas é de dizer o seguinte, a relação do casal dentro de casa, ela interfere na forma, no conceito, nos princípios que os filhos eles constroem, na forma como eles vão ver a vida, o mundo e o casamento lá na frente, as relações. Então, o nosso relacionamento com o nosso marido, né, e se você é homem que está me assistindo, com a sua esposa, ele interfere de forma gigantesca
na forma como os nossos filhos vão fazer escolhas para a vida lá na frente, na forma como eles vão ver família, como eles vão crer sobre família. Às vezes não é de um presente super caro de Natal, aniversário que a criança precisa, às vezes o pai e a mãe precisam pegar esse dinheiro e investir. Às vezes é numa viagem para eles, para dar uma esparecida na cabeça, às vezes é num aconselhamento. Pode ser uma terapia, pode ser com um pastor, pode ser, não sei, de uma outra forma que alinhe alguns pensamentos que estão desajustados. Porque não adianta, gurias, a gente tá idolatrando os filhos, colocando os filhos, às vezes, num lugar, num patamar muito acima do ideal, onde eles deveriam de estar, almejando coisas absurdas de grandes para a vida dos nossos filhos, quando a gente não tem muita expectativa e esperança no nosso casamento. Quando a gente não consegue ver um futuro feliz ao lado do nosso marido. Possivelmente, se isso está acontecendo, é porque está faltando algum tipo de investimento da nossa parte. E a gente adora colocar a culpa no marido da gente. A gente adora dizer que ele é o culpado, que ele é o culpado, que ele é o culpado, que ele é o culpado. Mas, na verdade, quando existe um grande problema no casamento, nunca é só culpa de um. Nunca é só culpa de um. Existe um erro, existe algum tipo de erro de ambas as partes. Isso a gente precisa tomar essa parcela de culpa que tá para nós. Aonde a gente tá errando também. E a minha intenção de fazer esse vídeo é justamente trazer essa reflexão. Que lugar os nossos filhos estão ocupando na nossa vida? Que lugar o nosso casamento tem ocupado no nosso coração? Você quer ver seus filhos felizes? Você quer ver seus filhos crescerem e prosperarem? Invista no teu casamento. Eu digo isso pra mim, porque é uma luta constante e diária com 3 crianças pequenas dependentes. Toda a minha vida, ela ande e gire em torno de fazer os meus filhos felizes, de atender as necessidades dos meus filhos, e a gente não tá conseguindo ter essa energia, a gente não tá conseguindo dar uma atenção especial a quem fez essa família ser família. Se não fosse pelo nosso marido, gurias, a gente não tinha hoje uma família. A gente não tinha hoje os filhos. Se nós mães quisermos ter filhos felizes, a gente precisa ser feliz em casa. Nosso casamento precisa ser feliz. Precisa existir amizade, parceria. Precisa ter alegria no casamento. A gente precisa contagiar os filhos com essa realidade, sabe, de uma vida em família feliz. Os filhos vão saber se relacionar com o sexo oposto lá na frente. Os filhos vão entender sobre casamento e pensar sobre família e casamento mediante, primeiramente, as experiências que tiveram em casa. Então, isso vai refletir, vai moldar muito do que eles vão pensar e crer lá na frente. É verdade que eles podem depois ressignificar muitas coisas. Eles podem aprender a pensar melhor, crer certo, mas é um trabalho tão difícil depois, gurias. O tijolinho, sabe, já tá formado, sabe, o barro já tá seco. Depois remodelar isso tudo é muito mais desafiador. Então, por amor aos nossos filhos, pelo amor que temos a eles, por mais difícil que esteja o teu casamento, por mais difícil que esteja, às vezes a gente não vê esperança, e eu ainda quero falar sobre isso, sabe? Em uma ou outra situação que eu também imaginei que, cara, não tem mais o que fazer. Meu casamento, gurias, já passou por algumas situações, assim, algumas fases, não são situações, algumas fases que, assim, ó, só Deus, eu e o Gleison sabíamos. A gente tava, assim, ó, em momentos desafiadores, que eu não via mais a luz no fim do túnel, mas eu sabia que o meu casamento é a coisa mais importante depois da salvação, sabe? Depois da minha filiação, quando eu me tornei filha de Deus, não existe mais nada nesse mundo mais importante do que o meu casamento. É a partir do casamento que as coisas começam a acontecer, os filhos nascem, os filhos crescem e se desenvolvem, projetos, conquistas materiais da família, o reino, a obra de Deus, ela é feita, mas tudo parte do casamento, do casal. Eu tenho um quê quando eu ouço, assim, algumas mulheres falarem, né, que meus filhos são tudo pra mim. Quando você diz que eles são tudo pra ti, não é uma força de expressão. Porque existe
na sutileza das palavras, um significado oculto ali, algo que teu coração quer colocar para fora. Se os nossos filhos ocuparem um espaço que não compete a eles, que é o espaço que cabe ao nosso marido, gurias, nós vamos ter grandes, infinitos problemas. É uma cascata de problemas que a gente não vê na hora. A gente começa a perceber que, de repente, tu para e pensa quantas coisas, quantos pequenos problemas existem no lar. Nossa, quantas dificuldades estão acontecendo na família e você às vezes não sabe. É como se tivesse assim, ó, vários furinhos, sabe, num cano. A água tá pingando em vários lugares, tu não sabe o que tu tapa primeiro. Sabe, a origem do problema, quando a gente vê filhos e também nessa questão de saúde da mulher, sabe, uma saúde emocional, eu vejo que tem muitas mulheres deprimidas, sofrendo vários problemas emocionais, muitas vezes, a origem, o início de tudo isso é um casamento fraco. Sabe, ela tá sofrendo, os filhos sofrem e aí as crianças elas demonstram, reagem de formas diferentes, sabe? Nem sempre é uma criança triste, às vezes é uma criança raivosa, às vezes é uma criança com outros tipos de manifestações, assim, de comportamentos, de desvios de comportamento, de conduta. E você olha e pensa, mas não sei, por que eu tô me sentindo assim? Por que os meus filhos estão agindo assim? Muitas vezes é um casamento, gurias, que tá assim, ó, sabe? Só Jesus sabe até onde vai, porque tá aos trancos e barrancos. É essa nossa mentalidade de achar que os filhos são tudo pra nós. É essa mentalidade de achar que eu quero me dedicar pra fazer meus filhos felizes. Quando você tem um cônjuge, quando você tem um marido dentro de casa que não recebe a sua atenção, que ele sabe que você dá o que sobra, que ele sabe que as crianças estão sempre à frente, não coloque a culpa ou a responsabilidade da tua falta de vontade na pouca independência das crianças. Às vezes as crianças são mais dependentes de nós, tem fases, né? Essa fase inicial da vida deles que são mais dependentes, a gente coloca em cima disso aquela desculpa pra gente ser 101% das crianças. Mas daí a gente começa a colher, né, frutos amargos dessa nossa atitude. Eu espero que essa reflexão ela tenha clareado, quem sabe, ou girado algumas chaves, sabe? Às vezes a gente vai vivendo automático, a gente nem para pra pensar, a gente só vai vendo que a coisa não tá muito boa. Sabe, que você sente lá no fundinho do teu coração que as coisas não estão legal, o casamento não tá legal, a vida em família não tá legal, é muito BO pra resolver, é pouca alegria, vocês estão rindo pouco, estão se estressando bastante. Isso é um belo indício que tem uma coisa errada. Se esse vídeo foi bom, edificou a tua vida, curte, compartilha pra uma amiga, compartilha lá no grupo da família, sabe? Deixa Deus abençoar outras pessoas através desse conteúdo também, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e tchau!